Olá, tudo bem com você? Chegamos à carta 12 do livro The Screwtape Letters, ou Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Como sempre, nesse áudio você encontrará a leitura da carta completa, como em um audiolivro, mas não só isso. Além da leitura, me propus a analisar as intenções do autor, buscando compreender as lições ali detalhadas, sempre à luz das escrituras sagradas. Nessa proposta, que aqui chamo de reflexões, te convido a pensar e refletir comigo quais as táticas Screwtape tem sugerido ao seu sobrinho. Para isso, usamos como corda guia o raciocínio proposto por 2 guias de estudo, e você encontra detalhes das obras na descrição deste áudio. Enfim, essa parte do áudio não é uma aula e não tem respostas prontas. Eu apenas aponto aquilo que sobressaiu aos meus olhos durante a leitura. Outros leitores podem perceber detalhes que aqui eu deixei passar. E se você é um deles, pode deixar nos comentários, que será sempre muito bem-vindo. Eu sei que tenho um ar meio professoral, afinal, sou professora da primeira infância, mas gostaria que você soubesse que se você discordar de algo, está tudo certo. A ideia aqui não é te ensinar nada, mas sim criar uma oportunidade para você pensar sobre as questões propostas no livro. Dito isto, aproveito para mais uma vez relembrar que na descrição você também encontra o índice com a minutagem de cada sessão deste áudio, facilitando a sua navegação por aqui. E agora sim, vamos abrir mais uma carta onde descobriremos se Wormwood está fazendo um bom trabalho tentando o paciente, se a estratégia continua focada nos novos amigos ou se voltará para as preocupações com a guerra que se aproxima. Quem sabe novas desavenças com a mãe ou algo novo. Não precisa pensar muito, vamos agora à leitura da carta 12. Mas, como é de costume, antes, me diz. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis Domine, non nobis sed nomine tua da gloriam. The Screwtape Letters, by C.S. Lewis. Carta 12, primeira publicação no The Guardian, em 18 de julho de 1941. Meu caro Wormwood, obviamente você tem feito um excelente progresso. Meu único receio se baseia na possibilidade de você empurrar o paciente para a perdição tão rapidamente que ele despertasse para o discernimento de sua real posição. Para eu e você, que vemos tal posição como realmente é, jamais deve ser esquecido o quanto isso tudo deve parecer para ele. Sabemos que conseguimos introduzir uma grande mudança de direção no curso da vida dele, a qual já o está tirando da órbita ao redor do nosso inimigo. Mas ele precisa ser levado a acreditar que todas as escolhas recentes que tem feito são triviais e irrevogáveis. Ele não pode ser conduzido a suspeitar que está agora, ainda que lentamente, sendo dirigido diretamente do sol para a linha na qual o estamos carregando para o frio e escuridão do vazio absoluto. Por esta razão, estou quase alegre ao ouvir que ele ainda é um frequentador da igreja e ainda participa da ceia do Senhor. Conheço bem os perigos que existem nisso, mas qualquer coisa é melhor do que se ele fizesse uma comparação séria a respeito do que tem feito nos últimos dias e do que fazia nos primeiros meses de sua vida cristã. Enquanto ele mantiver externamente os hábitos de um cristão, ele pode ser manipulado para imaginar a si mesmo como alguém que apenas adotou alguns novos amigos e diversões, embora seu estado espiritual continue o mesmo de 6 semanas atrás. E enquanto ele pensar assim, não temos que lutar com o arrependimento explícito de qualquer posição totalmente reconhecida como pecaminosa, mas apenas lidarmos com um sentimento vago, ainda que receoso, de que ele não tem se comportado lá muito bem ultimamente. Esta referida inquietação do paciente precisa ser manipulada com muito cuidado. Se tornar-se muito forte, pode acordar o paciente e então destruir o jogo inteiro. Por outro lado, se você o esconder totalmente, coisa que provavelmente o inimigo não permitirá que você faça, deixaremos de contar com um elemento extremamente útil na situação como um todo. Se tal sentimento é levado a permanecer, mas nunca se torna irresistível e desabrocha como um arrependimento genuíno, isso termina levando seu homem a uma
tendência inevitável, o aumento gradativo da relutância em pensar no inimigo. Quase todos os seres humanos têm um pouco dessa relutância, mas quando pensar na pessoa dele, inclui o confronto e a intensificação de uma nuvem totalmente vaga de culpabilidade semiconsciente. Esta relutância cresce 10 vezes mais. Os homens passam a odiar qualquer ideia que sugira ele lá de cima, da mesma forma que um homem com dificuldades financeiras detestaria a visão de um extrato bancário. Neste estado, seu paciente irá não só omitir, como começará a abominar seus deveres espirituais. Ele irá pensar a respeito deles o mínimo que puder, mantendo a decência e se esquecer dos mesmos os mais rápido que puder. Assim que os tiver concluído. Poucas semanas atrás, você teve que tentá-lo para a não objetividade e desatenção nas suas orações. Já agora você o encontra de braços abertos e quase suplicando a você que o distraia de suas obrigações e lhe entorpeça o coração. Ele mesmo irá querer que suas orações sejam bem irreais, pois não há nada que ele tema mais do que o contato efetivo com o inimigo. Ele terá como alvo deixar as minhocas na sua cabeça dormindo. Conforme esta condição for se tornando mais estabelecida, você irá sendo gradualmente liberado da insuportável tarefa de estar providenciando prazeres para as tentações, uma vez que a inquietação e a relutância em encará-la afastam dele mais e mais a facilidade real, e visto como a monotonia da rotina habitual faz com que os prazeres provenientes da vaidade, excitação e irreverência se tornem cada vez menos aprazíveis e cada vez mais difíceis de se abandonar, pois é quase isto que o hábito rotineiro faz com qualquer prazer. Você observará que quase nada ou mesmo nada será suficiente para atrair sua atenção errante. Você não precisará mais de um bom livro do qual ele realmente gosta para mantê-lo longe de suas orações, ou de seu trabalho, ou de seu sono. Uma coluna de conselhos do jornal de ontem será o suficiente. Você pode agora levá-lo a desperdiçar seu tempo não somente em conversas que ele aprecia com pessoas que ele goste, mas em conversas com quem ele não ligue a mínima e assuntos que o aborreçam. Você pode conduzi-lo nesse esquema por longos períodos. Pode mantê-lo acordado até tarde da noite, não numa farra homérica, mas apenas observando o fogo que se apaga na lareira de uma sala gelada. Todas as atividades sadias e sociáveis que desejamos que ele evite podem ser objetos de inibição sem que tenhamos que lhe dar absolutamente nada em troca, de forma que no final ele possa dizer, como um dos meus pacientes falou quando chegou aqui: eu agora vejo que gastei a maior parte da minha vida fazendo nada do que eu queria ou gostava. Os cristãos descrevem o inimigo como aquele sem o qual nada é forte. E na verdade, nada é realmente muito forte. Digo, forte o suficiente para roubar de um homem seus melhores anos. Não em doces pecados, mas uma sombria e melancólica divagação de sua mente. De forma a ele não saber o que nem o porquê da satisfação das curiosidades tão voláteis que o homem nem mesmo chega a discernir com exatidão, no estalar de seus dedos e bater dos seus calcanhares no assobio de melodias que ele detesta, ou no longo e nevoado labirinto de fantasias que nem mesmo contam com a sensualidade e ambição para ter algo de prazeroso. Mas uma vez que exista alguma associação casual com o pecado, a criatura está fraca e confusa demais para se desvencilhar daquilo. Você poderá comentar que todos esses pecados são muito pequenos e, sem dúvida alguma, como todos os tentadores inexperientes, você está ansioso para relatar alguma maldade espetacular. Mas você precisa se lembrar que a única coisa que realmente interessa é a intenção da distância a que você possa levá-lo do inimigo. Não importa o quão desprezíveis sejam os pecados usados neste efeito cumulativo, desde que concilie aumentando a vala que conduz a vítima cada vez mais para longe da luz e cada vez mais para dentro do nada. Assassinato não é o melhor que jogos de cartas, se as cartas podem realizar o engano. Com efeito, a estrada mais segura para o inferno é gradual. A ladeira é suave, com chão suave, sem curvas acentuadas, sem avisos de quilometragem e sem placas indicativas de sinalização. Seu afetuoso tio Screwtape. Reflexões, carta 12.
Bom, como acabamos de ouvir, o plano continua focado nas novas amizades do paciente, e isso me fez pensar que essas últimas cartas nos mostram como não precisamos cometer grandes pecados para nos afastar dos caminhos que nos levam a Deus. No caso do paciente de Wormwood, são as associações que ele faz que lentamente o levam a mudar de atitude. E como Screwtape tem bem alertado, são essas tentações silenciosas e triviais que mantêm o paciente não consciente do que está acontecendo à sua volta, a ponto dele achar que nada mudou em sua vida cristã. Nessa carta, Screwtape mantém a mesma tática de trocar a verdadeira felicidade e contentamento pelo que ele chamará de coisas sem importância, chegando àquela conclusão de que Wormwood não precisará dar nada ao paciente para que ele continue naquele estado. Mas já estou colocando a carroça na frente dos bois. Antes, gostaria de te convidar a voltar e analisar algumas das táticas de Screwtape. No entanto, gostaria de te contar também alguns trechos do sermão de número 78 de Charles Spurgeon, apresentado na manhã de domingo, de 22 de novembro de 1855, no qual ele prega sobre o caráter do povo de Cristo. E eu acho que se o paciente tivesse a chance de ouvir o alerta de Spurgeon, quem sabe ele passasse a comparar a maneira que ele tem agido, acreditando que pode se misturar com o mundo, em comparação com o modo que todo cristão é convidado a viver nesse mundo. Escuta só o que ele diz. O povo do Senhor não devia acompanhar o resto em suas coisas mundanas. Seu caráter deveria ser visivelmente diferente. Vocês deviam ser homens que seus companheiros pudessem reconhecer sem qualquer dificuldade e dizer: este é um homem cristão. Ah, amados, se o próprio anjo Gabriel fosse enviado ao mundo, teria dificuldades para dizer se alguns de vocês são cristãos ou não. No caso de escolher os justos entre os perversos, ninguém a não ser Deus poderia fazer isso, porque nesses dias de religiões mundanas, eles são muito parecidos. Foi um mau dia para o mundo quando os filhos de Deus e as filhas dos homens se misturaram. E todos os dias são maus agora, quando cristãos e mundanos estão misturados, que não se pode ver a diferença entre eles. Deus nos guarde do dia de fogo que possa nos devorar em consequência disso. E ao finalizar seu sermão, ele encerra dizendo: e cristãos, finalmente, através da prática, deixe-me confortá-los com isso. Vocês não são do mundo, porque o seu lar é no céu. Estejam contentes de estar aqui por um pouco. Vocês não são do mundo e irão à sua cintilante herança. Um homem em viagem vai a uma hospedaria e é bastante desconfortável. Bem, diz ele, eu não vou ter que ficar aqui muitas noites, eu não tenho que dormir aqui, eu tenho que dormir aqui apenas essa noite. Eu estarei em casa pela manhã, assim eu não me importo de um pernoite ser um pouco desconfortável. Portanto, cristão, esse mundo nunca é muito confortável. Mas lembre-se, você não é deste mundo. Este mundo é como uma pousada. Você está apenas se hospedando aqui por um pouco de tempo. Se acomode com alguma pequena inconveniência, porque você não é do mundo, assim como Cristo não é do mundo. E pouco a pouco, muito além, você será reunido na casa de seu Pai e descobrirá que lá existe um novo céu e uma nova terra providenciados para aqueles que não são do mundo. Com essa ideia de que somos chamados para ser um povo separado em nossa cabeça e que o paciente tem se misturado não apenas com os novos amigos, mas através deles, ele vem lentamente se misturando com atitudes mundanas e desenvolvendo um novo comportamento, vamos pensar como Screwtape propõe que o paciente não perceba como essa simples amizade pode estar lentamente o aproximando do Pai lá de baixo, como diz Screwtape. Eu não sei você, mas quando eu penso sobre isso, confesso que uma parte de mim tenta relativizar o peso das amizades, quase como se eu voltasse à fase de adolescente e quisesse provar para os meus pais que a frase "me diga com quem tu andas e que eu te direi quem és" não se aplica a mim e meus amigos. Afinal, todas essas relações da nova amizade parecem tão distantes de um grande pecado. Como Screwtape bem alertou, sei, Wormwood, que espera grandes pecados, mas o assassinato não é melhor do que o jogo de cartas, se as cartas podem ter o mesmo efeito de levá-lo ao engano. Agora, voltando ao
que Spurgeon fala em seu sermão, estamos aqui de passagem. Então, como nós, cristãos, iremos conviver com esse mundo sem nos isolarmos? Essa ideia de que somos um povo separado não nos tornaria puritanos demais ou nos encheria de orgulho achando que somos melhores do que os outros e não devemos nos misturar? Vamos tentar construir um pensamento juntos. E para isso iremos usar a mesma analogia utilizada por Cristo que está em João 14,6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, aquela frase batida de internet que diz que todos os caminhos levam a Deus não é verdade, pois o próprio Cristo disse que só há um caminho. Quando nos associamos com pessoas que não caminham pelo único caminho que leva a Deus, precisamos fazer uma escolha. A primeira opção é trazer os novos amigos para andar na estrada com você como cristão, ou então seguir com eles pelas estradas que eles estão acostumados a andar. Não tem como andarmos com Deus em uma estrada e com amigos em outra. Não existe caminho do meio. Se não seguirmos no único caminho que leva a Deus, então já estaremos na estrada proposta pelo inimigo. Escuta o que Gonzalez, do Guia de Estudos, fala a esse respeito. Nós continuaremos de maneira imperfeita crescendo em santidade, mas nossa posição em Cristo, nesse processo, não muda. Ou seja, podemos cair durante a caminhada, sim, porém, não saímos da estrada, e a estratégia de Screwtape é fazer com que o paciente saia do caminho que o mantém em um relacionamento com Deus, para usar um caminho, como ele mesmo disse, suave, sem curvas bruscas, enfim, um caminho que não apresenta nenhum tipo de aviso ou placas de sinalização durante o percurso. Afinal, a estrada é tão agradável que não há por que buscar sinais de perigos à frente. Essa é a tática de Screwtape. Com isso em mente, de que não existem vários caminhos que levam a Deus e que ou andamos pelo caminho correto ou então andamos em engano, vamos dar uma olhada de perto no que Screwtape está propondo nessa carta 12. De cara, Screwtape alerta Wormwood para não ir com tanta sede ao pote, para não acabar despertando o paciente do estado atual em que ele está. A ideia é manter o paciente ignorante da atual situação em que ele está retrocedendo em seu relacionamento com Deus. Isso é uma lembrança para nós que devemos estar constantemente buscando a Deus, pois, como Screwtape descreveu, esse distanciamento ocorre lentamente. Se durante sua infância você teve oportunidade de ir à praia, deve se lembrar do esforço que você tinha que fazer para se manter no mesmo lugar. Se simplesmente não fizesse nada, a correnteza do mar ou as próprias ondas acabavam te levando para outra parte da praia onde você já não encontrava seus pés na areia. Então, o relacionamento com Deus é exatamente assim. Não podemos ficar parados sem fazer nada. Devemos estar constantemente e ativamente buscando obedecer a Deus através dos ensinamentos de seu Filho Jesus. Caso contrário, nossa natureza caída naturalmente seguirá a tendência de se afastar da santidade. E Lewis justamente ressalta essas pequenas atitudes que parecem triviais para que saibamos que nossas escolhas importam e não devem ser descuidadas. Muitas vezes podemos pensar que as escolhas que fazemos e nos afastam de Deus são revogáveis, porém, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, está escrito: pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. O dia da sua salvação é hoje. Não devemos deixar para depois e agir como muitos que pensam, vou curtir a vida e depois, na velhice, eu me dedico a Deus. Em Apocalipse, capítulo 3, temos a mensagem para a igreja de Sardes e o versículo 3 nos alerta: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Enfim, não sabemos quando nossa jornada nesse mundo terá um ponto final. Devemos estar preparados para o nosso encontro com Cristo. Se seguirmos até o final desse mesmo capítulo, a mensagem agora é para a igreja de Laodiceia. Aquela que não era nem quente nem fria, era morna. Pois então, ao final da mensagem está escrito assim, versículos 20 até 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em seu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Seguindo essa ideia, vamos até Lucas
Lucas 12, onde encontramos Jesus conversando com seus discípulos sobre a hipocrisia dos fariseus, e a mensagem nos versículos 2 e 3 é a seguinte: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Seguindo a leitura desse mesmo capítulo, Jesus nos conta a seguinte parábola nos versículos de 16 a 21. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O momento é agora, é a cada dia. Jesus, em Lucas 9:23, diz para que tomemos diariamente a nossa cruz e o sigamos. Se Jesus bater à sua porta, atenda ao seu chamado. Não sabemos se teremos em um futuro a mesma oportunidade. Agora, voltando a pensar sobre esses pecados triviais, que o próprio Jesus disse que nada ficaria escondido, tudo seria revelado e proclamado, no Guia de Estudos de Gonzalez, ele nos relembra que em 1 João, capítulo 5, de 16 a 17, é mencionado que existem pecados que nos levam à morte e outros não. E ele diz o seguinte, que essa é uma das passagens mais desafiadoras para os teólogos, pois não há como especificar ou identificar quais são esses pecados que levam à morte. Então, não devemos ter pecados de estimação, do tipo: esse é um pecadinho, Deus nem se importará com esse aqui. Em Levítico, capítulo 10, versículos de 1 a 2, temos a seguinte descrição: Nadab e Abiú, filhos de Araão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Provavelmente os filhos de Araão não acharam que aquela orientação de Deus era algo tão importante assim. Afinal, acender o fogo parecia algo tão trivial. Fica aqui essa reflexão sobre pecados triviais. Continuando as instruções de Screwtape, descobrimos que ele inclusive está quase contente de saber que o paciente ainda é um frequentador da igreja. E por quê? Porque ao manter externamente os mesmos hábitos do início da sua vida cristã, o paciente acreditará que a inclusão desses novos amigos não está influenciando em nada em seu relacionamento com Deus, do tipo: olha só, continua indo à igreja. Em Lucas 8:12, somos advertidos sobre como o inimigo vem e rouba a palavra dos corações. Vamos relembrar. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra de seus corações para que não creiam e não sejam salvos. É exatamente o que Screwtape está propondo que Wormwood faça com seu paciente, assim como também está em 1 Timóteo, capítulo 14, versículo 16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Me parece que para cada tentação da cartilha de Screwtape encontramos o antídoto nas escrituras. Não é à toa que dizem que se você quer que Deus fale com você, leia a Bíblia, e se quer ouvir Deus falando com você, leia a Bíblia em voz alta. Seguindo a carta, Screwtape alerta para que o Wormwood mantenha tudo na sutileza e que conforme o paciente continue se afastando de Deus, mais será a relutância dele em pensar em Deus. Ele inclusive compara essa situação com um devedor evitando olhar para o extrato bancário, como o não olhar fizesse ele estar devendo menos. Lembra como em Gênesis Deus sempre vinha ao encontro do casal ao final da tarde para encontrá-los? E após pecarem, o casal se esconde? É o que vai acontecer com o paciente se esse padrão continuar
continuar. Logo, ele estará se escondendo de Deus. E então, Screwtape alerta que assim que esse comportamento estiver estabelecido, Wormwood gradualmente estará liberado de fornecer prazeres para as tentações de seu paciente. Screwtape ainda exemplifica que nem precisará oferecer um livro que empolgue o paciente ou grandes festas para que ele evite se relacionar com Deus. Fico imaginando como o trabalho de Screwtape ficou ainda mais fácil nos dias de hoje, já que atualmente é muito fácil gastarmos o nosso tempo fazendo nada com os celulares em nossas mãos. Quantas vezes eu me peguei entediada olhando o Instagram, por exemplo, e pensando que saco, não tem nada de legal aqui, e mesmo assim eu ainda ficava mais alguns bons minutos gastando meu tempo ali. Eu poderia estar conversando com minhas filhas, com meu marido, lendo a Bíblia, orando, lavando uma roupa, enfim, tantas outras coisas mais produtivas, que no fim entendi bem o que Screwtape relatou sobre um de seus pacientes que ao chegar ao inferno disse: eu agora vejo que gastei a maior parte da minha vida fazendo nada do que eu queria ou gostava. Consigo imaginá-lo sentado com o celular na mão enquanto a vida à sua volta passava. Se o paciente cair nessa armadilha, então o Wormwood atingirá o seu objetivo, que é fazer com que o paciente evite todas as atividades sadias e fique preso em coisas que não lhe agregam em nada. Nesse estágio, o paciente estará como se amortecido, fraco e confuso demais para se desvencilhar dessa inércia que ele vive. Agora, chegando ao final da carta, Screwtape lembra Wormwood que, apesar de entender que ele espera grandes e terríveis pecados de seu paciente, os pequenos e cumulativos também são muito eficientes para atingir o objetivo de arrastar a alma do paciente para o inferno. E esse caminho, ao contrário do que muitos imaginam, é descrito por Screwtape como um caminho tranquilo e suave, onde os humanos não precisam se esforçar para fazer nada, onde tudo parece fluir. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O mundo de fato parece fluir suavemente por essa estrada descrita por Screwtape. Cabe a nós buscar a porta estreita. Ufa! E assim finalizamos mais uma carta infernal de Screwtape para o seu fiel aprendiz Wormwood. Que ela tenha nos revelado o caminho que não devemos seguir. Nos encontraremos novamente no próximo áudio, na abertura da carta 13. Agora você fica com um trecho da pregação do querido Augusto Nicodemos para encerrarmos os assuntos que tratamos aqui. Vamos lá! Trecho retirado da exposição das cartas aos Romanos, capítulo 10, versículos de 16 a 21, da série chamada Carta aos Romanos, por Augusto Nicodemos. O link do sermão completo estará na descrição. Ao final da exposição da escritura, temos então a aplicação dessa passagem, e ele começa assim: a tendência do coração é essa, de contradizer o evangelho, de ser rebelde a Deus. Não se iluda, o fato de você ser crente em Cristo Jesus não quer dizer que você está livre desse seu coração impenitente, rebelde, teimoso e contradizente. Nós temos que vigiar o nosso coração e a nossa mente todos os dias. Temos que lutar contra o pecado que tenazmente nos assedia, contra as tentações de fora, do mundo e do diabo, e daquelas piores, que são as tentações do nosso próprio coração. Não há trégua dessa luta, não há descanso, não há pausa. Todo dia nós temos que nos revestir da armadura de Deus para podermos enfrentar as astutas ciladas do diabo, tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a tendência do nosso coração. Foi assim com os judeus no passado, foi assim com os judeus na época de Paulo. E mesmo que não sejamos judeus, nós não somos melhores ou piores do que eles, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Judeus e gentios, nós somos filhos do mesmo casal, Adão e Eva. Por isso, observe o seu coração, não descanse, não dê trégua, porque a luta é constante. Apegue-se ao Senhor, que está diariamente chamando você com os braços abertos para amparar você e lhe dar força para a luta. Segunda coisa que eu deveria trazer para os irmãos essa noite é alertar que noções erradas a respeito da salvação vão levar você para o inferno. Por mais sincero, por mais religioso que você seja, se você tiver noções erradas a respeito do evangelho, a sua sinceridade e a sua religiosidade não vão salvar você. Como não salvou os judeus na época de Isaías, nem na época
época de Paulo e nem ninguém hoje. Se você não tiver absolutamente correto a respeito desse entendimento, que a salvação é mediante a obra do Messias, o servo sofredor, que levou sobre si as nossas iniquidades e que não é pelo meu mérito, pelo que eu mereço, pelo que eu faço ou qualquer coisa que eu possa demandar de Deus, oferecer a Deus, não existe possibilidade alguma de perdão, de conciliação por Deus, se você rejeitar o caminho dele, que é Jesus Cristo e ele crucificado. Você pode ter noções erradas sobre outras áreas do cristianismo. Qual é a forma de batismo, escatologia, isso não vai impedir você de entrar no céu. Mas nessa área aqui, você tem que estar seguro que a sua esperança é Jesus Cristo e não você ou nada que há em você, mas a obra completa dele na cruz do Calvário. Por fim, queridos, eu não posso terminar essa mensagem sem dizer que grande salvação Deus nos deu, revelada lá no Antigo Testamento, confirmada pelo Senhor Jesus, ensinada pelos apóstolos, registrada nesse livro maravilhoso que é a Bíblia. Só temos que agradecer a Deus porque Ele nos deu o privilégio de conhecer essa mensagem, porque Ele nos revelou o seu braço. Se Deus não tivesse aberto os nossos olhos e revelado o seu braço, nós seríamos como aqueles judeus e como os gentios pagãos também, porque nós reconhecemos que a fé vem da palavra de Deus, ela não vem de mim, eu não posso crer por mim mesmo, mas é a palavra de Deus que gera a fé, a palavra sobre Cristo, o próprio Cristo falando, dizendo: haja luz, e brilha a luz no coração entenebrecido do pecador perdido. Portanto, toda a glória sempre será de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Alegre-se nisso e agradece àqueles que um dia também pregaram o evangelho para você. Talvez tenha sido sua mãe, talvez seu pai, algum missionário, algum professor de escola dominical, um vizinho, um amigo. De alguma forma, algum dia, o conhecimento do evangelho chegou a você e você creu. E hoje está aqui para agradecer a Deus. Não esqueça de bendizer a todos aqueles instrumentos que Ele colocou em sua vida e não despreze a oportunidade que Deus está dizendo. E agora, quero falar para os jovens e adolescentes: não desprezem essa oportunidade. E nesse momento ele conta um pouco da história sobre como ele cresceu na igreja, se desviou e depois voltou e se tornou um servo de Deus. Então ele finaliza dizendo: por isso eu digo a você, jovem, sabe quais as chances de você se desviar, de dizer eu vou comer a grama mais verde do lado de lá e depois eu volto? Sabe quais as chances disso acontecer, meu jovem? Muito poucas. Por isso eu digo, fique. Alguns dizem: pastor, mas sua experiência é extraordinária, você voltou assim um cara mais maduro, mais experiente. Não, eu voltei cheio de cicatrizes que me acompanham até os dias de hoje. O pecado mancha, deixa cicatrizes. Eu preferiria nunca ter me desviado da igreja, porque às vezes as pessoas valorizam isso. Não, porque ele foi um desviado, foi no mundo, bebeu. Tem uma expressão que diz assim: isso aqui está mais sujo do que passado de crente. Porque o crente, quando se converte, vai à igreja e conta tudo de ruim que ele fez. Eu não me glorio nisso. Eu não gosto de lembrar dessas coisas. Elas deixaram cicatrizes até o dia de hoje. Tenho 63 anos e eu me lembro de toda a pornografia que eu vi quando eu tinha 17 anos. Está aqui, gravado a ferro e fogo. Não vai embora. Então, não pense que você pode brincar com o pecado e que você vai sair incólume. Ouça a palavra de Deus enquanto você pode. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E é com essa mensagem do querido Augustus Nicodemos e com essa citação de Isaías 55:6 que encerramos esse áudio. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Fique com Deus e nos encontramos no próximo áudio com a leitura e reflexões sobre a carta 14. Até breve. Tchau.